Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula, técnico têxtil, e nós vamos falar sobre passador. Ok, vamos dar início à nossa aula. Metodologia da aula, né? Passador e controle de qualidade. Passador, né? Sua finalidade, né? As fibras foram processadas nas etapas anteriores e deixadas em formato de fitas. Agora elas ainda necessitam de alguma modificação para diminuir suas irregularidades e prepará-las para as operações subsequentes. Sendo assim, o passador tem como finalidades uniformizar o diâmetro da fita por meio de duplicação, misturar fibras de mesma ou diferentes naturezas, paralelizar as fibras, aumentando o alinhamento, né? Então essa é a retirada de gancho que chama. Eu vou falar mais para frente, lá mais para o finalzinho, lá sobre essa questão ganchos. E estirar as fitas, reduzindo a massa. Então praticamente são esses quatro finalidades, né, que o passador tem, que é uniformizar, misturar, paralelizar e estirar, certo? É considerado o gargalo da qualidade da fiação, pois desempenha uma função importante. Ele deve impedir erros na fita, visto que eles causam inevitavelmente erros no fio. Depois do passador, não há mais possibilidade de melhora da qualidade. Regularizam a fita por meio de duplicação e estiragem. Então ali nós temos um pequeno desenho do nosso passador. E o material de entrada é fita de carga e o material de saída fita de passador. Eu vou passando os vídeos também, né, para ficar melhor o entendimento. Vamos ao nosso primeiro vídeo. Onde ele ficou? Então nesse vídeo aqui vai nossa gaiola, né? Então vai mostrar certinho ali um passo a passo dos alguns componentes que a gente também vai falar nesta aula também. Algumas imagens ali do funcionamento do passador, né? Isso aqui seria o trem de estiragem, né? Nós também vamos olhar ali também alguma coisa que vai ser mostrado ali, e o funcionamento desses cilindros, né? Então nós temos, não é que é cilindros com guarnições, mas são cilindros metálicos, e nós temos os cilindros que são da parte de baixo e os cilindros de emborrachados também. Algumas sujeiras que a gente viu que são retiradas ali, elas se acumulam no filtro ali, então são removidas. Esse passo ali é o nosso compactador, né? Também a gente vai comentar alguma coisa sobre ele. São algumas informações técnicas aqui. Então ali, né, a fita de passador entrando nas latas. Vocês observem as latas, que as latas são bem pequenas, né?
Dependendo do modelo do passador, tem latas que são bem maiores. Também vou mostrar um vídeo ali de latas maiores e nesse caso aí são latas menores. Eu separei essa aula que eu ia comentar sobre passador, reunideira e penteadeira. Só que a troca automática também, né? Faz-se a troca automática, né, das latas em si. Ó, aqui é o cilindro compactador, ó, que a gente viu também anteriormente ali. Então aqui, né, as fibras estão sendo reunidas ali também, né, em uma massa um pouco maior, as fitas de carga, e passam faz essa união, essa junção, né, essas fitas, todas essas fitas ali, faz essa união, passa por trem de estiragem e forma uma grande fita de passador. Aí por processos subsequentes ali. Aqui são algumas regulagens, né, que podem ser feitas, né, de estiramento, de distância. São algumas manutenções. São algumas preventivas, né, que são realizadas também para evitar problemas, né, de estragar a máquina ou algo assim. Então eles fazem essas substituições de correias também, dependendo da quantidade de horas de uso, né, que a máquina está sendo utilizada. Ali ele vai fazer o engraxamento, né, engraxar a máquina em si, né, principalmente motores, rolamentos e enfim. A própria máquina também já faz um ajuste, né, de quantidade correta, né, de graxa em si que ele coloca para manter a máquina 100%, né? Ok? Voltando à aula aqui. Então, agora nós vamos fazer algumas definições que a gente viu no vídeo ali. Então, sobre estiragem, né? O que seria estiragem? É o afinamento de uma massa de fibra decorrente da relação entre a velocidade periférica do cilindro de saída, o maior, e o cilindro de entrada, que é menor. Dublagem. Dublagem é a repetição das fitas alimentadas que visa regularizar a fita produzida. Se um passador é alimentado por 6 fitas e tem uma cabeça de saída, diz-se dublagem, que é igual a 6 vezes. Então, por vezes, vocês podem ver que vai ter 4, 6, 8, 16, né? Dependendo da quantidade de latas que são colocadas lá na gaiola em si, né? O trem de estiragem, né, é o mecanismo responsável pela estiragem mais importante da máquina. É constituído normalmente de cilindros inferiores metálicos, que eu comentei ali, canelados,
né? Eles não são guarnições, eles são cilindros canelados e cilindros superiores recobertos de borracha. Podem ter configurações 3/3, 3/4 e 4/5. A quantidade de cilindros ali, né, emborrachados que eles têm ali. Então pode ter máquinas que tem 3, 4 ou 5. Okay? E aí essas são as configurações das máquinas que tem no mercado. O funcionamento, né? Então aqui ao lado nós temos número 1, né? São as latas de carga, né? Que são as latas bem maiores. Nós temos o número 2, que são as gaiolas, que a gente viu também, né? Onde que vai passar essa fita de carga. O trem de estiragem lá também mostrou alguma coisa. O funil. A calandra de saída, que era aqueles 2 cilindros que eu comentei também. Tem aquele prato giratório, né? Que a fita vai entrando e vai se alinhando na lata. E a lata de saída do passador. As latas com fibras, com as fitas que saem da carga do passador de primeira passagem ou penteadeira, são transportadas para o passador e colocadas sobre as gaiolas, que possuem guias e cilindros que auxiliam a alimentação do passador. As fitas que entram no trem de estiragem possuem conjuntos de cilindros de aço e de borrachas, responsável pelo estiramento da massa de fibra. Após as fibras saírem do trem de estiragem, o véu formado passa pelo condensador e o funil para aumentar a coesão do material e formar uma fita. Para finalizar, a fita é formada e compactada pelas calandras de saída e depositada em forma de espiral na lata pela ação do prato giratório. A gente também vai ver algumas coisas ali para frente, como a gente também já viu nos vídeos, no vídeo anterior ali alguma coisa já. As gaiolas. A alimentação do passador tem que ocorrer de maneira uniforme, para evitar falsas estiragens, e deve conter todo o material necessário para conduzir a fita do passador. Sendo assim, a gaiola do passador pode possuir alimentação positiva ou negativa. Nas gaiolas com alimentação negativa, as fitas são puxadas pelo trem de estiragem, sem a ajuda da gaiola nesse transporte. Elas somente possuem guias para deixar as fitas lado a lado na primeira passagem. Nas gaiolas com alimentação positiva, existem pares de cilindros que conduzem as fitas na mesma velocidade dos cilindros de entrada do trem de estiragem. Então, né, uma é puxada, a outra, né, é carregada, assim, né, O trem de estiragem. O trem de estiragem consiste em pares de cilindros com velocidades periféricas e são diferentes. Os cilindros superiores são de aço coberto com borrachas e são pressionados sobre os cilindros inferiores compostos por aços ranhurados. Importante fazer retífica periodicamente, aproximadamente a cada 3 meses, utilizando o comparador micrômetro e selecionar os rolos de pressão abaulado. Então elas fazem essa medição, né, nesse cilindro emborrachado ali, também nos cilindros ranhurados ali, para ver as questões de desgastes, né,
e evitar alguns problemas, né, de qualidade no fio em si, né? Porque depois que passa aqui, se não observar essas irregularidades que podem estar acontecendo já, né, devido a alguns problemas já de desgastes, né? Então dá muito problema de qualidade no fio, certo? Trem de estiragem ali é muito importante. A estiragem acontece devido à diferença de velocidade entre os pares de cilindro, sendo que a velocidade do primeiro par de cilindros é maior que a do segundo, e a velocidade do segundo é maior que a do terceiro. Entre o segundo par de cilindros e o terceiro ocorre a pré-estiragem, com menor afinamento da massa. Entre o primeiro e o segundo ocorre a estiragem principal, com maior afinamento da massa. A estiragem total do trem de estiragem, medida entre o primeiro par de cilindro e o terceiro. O braço perpendicular é o responsável por exercer a pressão dos cilindros de borracha sobre os cilindros de aço, para poderem puxar as fibras e passá-las para os próximos pares de cilindro. Existem vários sistemas de pressão: pesos hidráulicos, molas, pneumáticos ou magnéticos, sendo os mais utilizados o pneumático. Utiliza-se revestimento de borracha sintética, que é o mais indicado pelos fabricantes da máquina. Sua natureza é medida em Shore e sua escolha depende do tipo de máquina e matéria-prima que será trabalhada. Quanto maior a dureza da borracha, melhor é a pinçagem das fibras, fator que beneficia a qualidade da mecha, porém terá maior desgastes na borracha, diminuindo a sua vida útil e aumentando o custo de produção. Fazer retífica periodicamente, aproximadamente a cada 3 meses, utilizando o comparador, o micrômetro. Selecionar os rolos de pressão abaulado. Shore nada mais é que a dureza da borracha, né? Isso é fazer essa medição para ver como que tá, né? Essa dureza em si. Próximo, nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho aqui. Alguns controles. Então aqui é uma emenda, né, de fita de passador, né, uma emenda como deve ser, né, bem o mais correto possível, né, essa emenda para evitar também outros problemas futuros, né, e bem rapidinho. Temos um segundo vídeo aqui, também mostrando a máquina aberta. Eles estão dando uma
Ali são os cilindros emborrachados, né, que a gente comentou. E abaixo deles ali, aqui é um pneumático, né? Aqui são os cilindros emborrachados. Eu acho que não vai mostrar os cilindros sem ser emborrachados, que são os cilindros que ficam abaixo desse aqui. Ok. Todos esses a gente vai passar e mostrar. Aqui são algumas imagens, né? O véu que foi comentado aqui tem nessa imagem, uma das imagens aqui. O cilindro compactador, que tem mais uma outra imagem aqui. Aqui as setas estão dizendo, né, os locais pelo qual né, no desenho, né, e os cilindros, ó, o cilindro de baixo, né, que são os cilindros com ranhuras, né, sem ser emborrachados, né, são os cilindros debaixo dos cilindros emborrachados. Então essas são as tecnologias do trem de estiragem, né? Braço perpendicular, que é aquele, né, a gente viu ali no vídeo, né, que a maioria é utilizado, é o pneumático, né. Então vamos lá. Braço pendular. Braço pendular. Responsável pela pressão exercida do cilindro emborrachado sobre o metálico, né? Deve ser suficiente para que todas as fibras sejam pinçadas e assim não aconteça irregularidades de alimentação. A pressão é estabelecida pelo tipo e característica da fibra utilizada. Nos passadores modernos, a pressão é entre 80 e 100 libras. Tipos de braço pendular: pesos hidráulicos, molas ou pneumáticos, ou magnéticos, sendo mais utilizados o pneumático, igual aquele que a gente viu no vídeo ali, né? Que é o pneumático em si. A imagem ali é uma imagem do trem de estiragem, né? Que mostra um pouquinho ali dos cilindros, né? Tanto de emborrachado quanto os... Aqui não mostra muita coisa, mas assim, olhando assim por cima já dá para ver que, né, que é o trem de estiragem na parte ali de cilindros emborrachados. Escartamento. O escartamento é a distância entre os pontos de pinçagem dos pares de cilindros do trem de estiragem em função do comprimento médio da fibra. É importante que o escartamento não esteja fechado nem aberto em relação ao comprimento médio das fibras em processo. Caso esteja fechado, teremos o aumento de fibras quebradas, irregularidades, pilosidades e perda de tenacidade. Caso o escartamento esteja aberto, teremos o aumento de fibras flutuantes, ou seja, o aumento de fibras entre os cilindros sendo transportados com uma velocidade com muitas variações, produzindo assim um produto final com mais irregularidades e pilosidades. Lá no primeiro vídeo que a gente observou lá, tinha um mecânico lá que ele fez um ajuste lá. Então ele fez essa abertura, né, essa distância ali, né? Então é regulado essas distâncias para evitar esses problemas de qualidade, essas irregularidades que podem acontecer. Então ele abre e fecha, ele não pode abrir demais, mas também não pode abrir de menos, né? Manter ele fechado, né? No primeiro vídeo que a gente assistiu lá, mostrou bem certinho essa regulagem que
pode ser feita, né, para evitar alguns problemas no fio, né. Vamos continuar aqui. Após as fibras serem estiradas pelo trem de estiragem, é necessário condensá-las no condensador e no funil para aumentar a resistência do material. A fita de passador já está pronta, basta agora depositá-la em um compartimento para ser transportada para a próxima etapa do processo. Na saída do passador, as fitas são puxadas pelas calandras e depositadas por meio de um prato giratório em forma de espiral em uma lata. Após a metragem programada ser atingida, a máquina troca a lata automaticamente. Então, a gente teve algumas imagens ali que mostrou, né, a imagem desse funil, né, com a formação daquele véu, né, parecia um véu de noiva. Então, entra no número... Desculpa, pessoal. Então, entra no número 3, nas calandras em si, né? E nesse número 4, que é um prato giratório, né? Então, ele entra nesse funil ali e vai sendo acomodado nas latas lá. Então, o número 1, né? O condensador ou calhas, né? Número 2, o funil. Número 3, calandras condensadoras. E o número 4, prato giratório superior. Continuando. O autorregulador. O autorregulador, para a maioria dos produtos, é necessário que a fita passe novamente no passador para garantir melhor uniformidade de suas características, ou seja, melhor variação ao longo do seu comprimento. Esse passador é chamado de passador de segunda passagem, que geralmente possui um sistema autorregulador. O autorregulador situa-se a gaiola e o trem de estiragem e tem a função de medir e corrigir as variações de massa das fibras. Quando a variação fugir do seu range de atuação, que é de aproximadamente 25%, a máquina irá parar automaticamente. Essa medição é feita por 2 discos apalpadores, onde mede a variação da massa das fitas e informa um passador digital que modifica as velocidades do cilindro, modificando assim a estiragem A e B. Tem imagem bem certinha, a gente também viu essa primeira uma imagem também desse cilindro estirador ali, né? Então automaticamente ele se autorregula, né? Nós temos esse disco de medição, que é esse B aqui, né? Chamado de disco de medição, a gente também viu num vídeo ali, né? O número 2 em si são os processadores, né, de sinal digital, que tem, né? O número 3 é o servo do motor, que é um cara aqui, né, que tá ali para ser o servo mesmo, né? Nós temos cilindro com variações de velocidades, que são os cilindros emborrachados e os cilindros ranhurados. Nós temos um motor principal também que faz com que isso aconteça, né? E um programa de qualidade, né? 6 é o programa, né? Que no caso são os cilindros, as calandras, né? Os que estão puxando ali
essa fita de passador. Esse disco de medição é aquele, para quem olha assim, tem aquele ventiladorzinho em cima ali, né? Aquela hélice girando ali é o disco de medição. Então ela faz essa união, né, das fitas ali, né, em uma única fita, né? Então ela faz essa junção ali, né? 6 fitas transforma em um único, né? Em uma única fita ali. Existem 2 tipos de autorregulador, o aberto e o fechado, que podem ser combinados. O autorregulador aberto, isso é bastante importante, né, gente? Para quem vai fazer alguma regulagem também passador ali é bastante importante. O autorregulador aberto mede as irregularidades da fita com um determinado padrão e os corrigem após medição. Isso faz tudo automático. O autorregulador fechado mede as irregularidades das fitas com um determinado padrão e as corrige antes da medição. E existe também um terceiro autorregulador, que são os combinados. Mede as irregularidades com um determinado padrão e as corrige antes e após as medições. Cada imagem aqui é um tipo de autorregulador. O primeiro é um autorregulador aberto. O segundo imagem é um autorregulador fechado. E o terceiro é os 2 combinados. O passador pode produzir até 400 kHz de fita, com títulos de 1,25 a 7. Aqui também essa medição de título tem um vídeo ali que eu vou mostrar para vocês ali. É retirado um metro de fita, né? E pesado, né? E faz as conversões ali. O cálculo, né, em si, a gente também vai ter uma aula de cálculos também, para cálculos produtivos também, né, para vocês ficarem sabendo também alguns cálculos que são realizados aí dentro da fiação. Esse tipo de passador aqui são latas muito grandes, né? São latas grandes. Aqui está mais para demonstrando a troca, né? A substituição das latas assim que finaliza, né? Então essas latas aqui são latas grandes, então elas podem ser usadas também num processo posterior. Não aconselhável lá no caso dos filatórios open-end, né? Porque são muito grandes, ocupam muito espaço lá. Então geralmente eles fazem passagem novamente e utilizam latas menores para principalmente o filatório open-end lá. Aqui, como eu comentei lá no início, a gente falou alguma coisa sobre ganchos, então eu vou dar uma passagem também na teoria dos ganchos aí para o entendimento de todos. As fibras de algodão podem se apresentar com as extremidades curvas, formando pequenos ganchos. Quando os ganchos se apresentam na extremidade direita, considerando o sentido de trabalho das fibras,
são chamados de ganchos anteriores. Quando se apresentam na outra extremidade, são chamados de ganchos superiores. Durante o processo de cardagem, as fibras adquirem ganchos nas extremidades, devido à ação das guarnições. Após as passadeiras, praticamente esses ganchos são eliminados. É sempre indicado trabalhar com 2 passagens, pois na primeira passagem podemos eliminar os ganchos anteriores e na segunda passagem eliminaremos os ganchos posteriores. Em caso de fiação jato a ar, ou vortex, indica-se ainda uma terceira passagem. Temos mais algumas coisas, alguns aqui. Nas fitas da carda, mais da metade das fibras possuem ganchos posterior. Os ganchos posteriores são mais facilmente corrigidos na ação da estiragem. Os ganchos anteriores são mais facilmente corrigidos na operação de penteagem. Nas penteadeiras, as fibras com ganchos posteriores têm a tendência de deixarem se apanhar pelas agulhas dos pentes circulares, sendo eliminadas como resíduo. Por isso deve ser mais favorável que a fibra chegue com ganchos anteriores, devido à inversão das posições do gancho em cada máquina do processo. Sugere-se trabalhar com um número par de passagens entre a carda e a penteadeira, para que as fibras cheguem na posição de penteagem com ganchos anteriores. Então aqui em alguns lugares, então carda, reunideira, laminadeira, penteadeira. Essas ali são as teorias dos ganchos. Cuidados na operação. Então, cuidados em relação aos aspectos técnicos podemos destacar. A gente precisa verificar as condições de manutenção da máquina, que nem a gente viu nos vídeos ali, correias, cilindros, tudo isso a gente precisa ter uma manutenção, nesses componentes da máquina, para que ela sempre trabalhe com a melhor qualidade, agilidade e qualidade possível. Conferir as condições de temperatura e umidade da sala, isso também é outro bem importante. Verificar se o título das fitas está de acordo com o especificado. Conferir os ajustes do escartamento e as regulagens periodicamente. Conferir o estado dos rolinhos de borracha e do trem de estiragens, retíficas, Conferir pressões do braço pendular do trem de estiragem regularmente. Fazer a indicação da metragem da lata. Fazer teste de regularidade de massa, coeficiente de variação, espectrograma, diagrama, periodicamente. Isso tudo é retirado uma amostra encaminhada ao laboratório. É utilizado os aparelhos lá para fazer essas medições. Parar a máquina no caso de dados técnicos que não estejam de acordo. Então, por si só, com as máquinas mais modernas, por si só ela já para, automaticamente. Então, mas sempre é bom, estar verificando, se precisar fazer algum ajuste, que nem foi comentado ali, passou, não tem mais volta, Então, depois que tiver lá no filatório, não tem mais
como voltar. Enfim, e acompanhar a qualidade e processo nos painéis da máquina. Então as máquinas mais modernas ali, não só as mais modernas, mas as mais antigas também, né? As que já possuíam algum painel e algum controle, né, do processo em si. Então lá também informa, né? Qual pressão, se precisa de alguma manutenção, tudo o painel ali vai mostrar. Aqui eu vou mostrar um vídeo rápido também. Esse vídeo ela está fazendo, coletou uma amostra ali, aí vai pesar para fazer o título. Então coloca na balança, ela pega o peso e vai fazer a conversão para ver que título que está, né? Para ver se os títulos, né, conforme estão sendo, né, coerentes ali, né? Então aí ela anota no controle, né, na carta de controle lá. Depois ela vai montando o gráfico para ver como é que está essa variação ali e como é que está esse coeficiente ali de variação em si. Aqui são alguns links, né, de apoio aí para o pessoal. No YouTube também tem bastante vídeos, bastante outros materiais também falando sobre passador em si. Eu tinha um vídeo mais real ali, mas, né, de produção em si, mas não mostrava muita coisa também, só o básico ali do passador, ali, um pouco das gaiolas, um pouquinho do disco em si, mas nada relevante assim. Aqui os vídeos passados aí são mais os vídeos para mais um pouco mais técnico assim. Ok, pessoal? Então a gente está finalizando mais uma aula, né? Essa terceira aula de passador. A próxima aula a gente já vai ser uma aula um pouco mais diferente, né? Porque a gente vai falar agora de cada filatório, né? Dos quatro, né? Dos principais ali, né? Penteadeira, fio penteado, fio OE, fio convencional e fio Vortex, né? Então essas quatro fiações ali, né? Então a gente vai comentar, por isso que eu separei, deixei o passador separado, porque dependendo de alguns processos ali, o passador, no caso do OE e do Vortex, o passador provavelmente nem vai existir, vai sair direto da carga, já direto para os filatórios, né? Muitos não saem da carga direto para o filatório, porque a lata da carga é muito grande, como eu comentei, ela ocupa muito espaço, então é passado no passador, diminui, né, só para fazer a passagem, né, para diminuir esse tamanho de lata, para encaminhar para o filatório, no caso filatório OE, filatório jato a ar, ou jet spinner, enfim, como o pessoal costuma falar aí. Ok, pessoal? Tudo certo? Se gostaram do vídeo, né? Se querem deixar o comentário lá também, fiquem à vontade ali, né? Se inscrevam no canal lá para ajudar assim. Então semana que vem eu vou a próxima aula, né? Que eu sempre faço uma por semana ali, né? Então a próxima aula eu vou falar sobre reunideira e penteadeira, ok? E vou trazer uma outra ideia também ali do fluxo, né? De cada fiação. Mas a princípio o primeiro passo da próxima aula é falar sobre reunideira e penteadeira, certo? Até a próxima aula aí. Valeu!